Nós é que fazemos as perguntas, velhinho. Quem é você? Tu. Não, eu, você. Sim, eu sou tu. Responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse. Ok. Eu tô falando desse vídeo há um mês. Eu esperei chegar em outubro só pra fazer certinho com o aniversário de Fate. Foi no dia 2 de outubro. No caso não de Fate, mas de Fate Zero, que fez recentemente 10 anos. 2011 já faz 10 anos. Eu tô me sentindo levemente velho agora. Mas bem, pessoal, eu faço finalmente vídeo de Fate no canal. E bem, esse vídeo aqui vai ser focado no Fate Zero. Já vou falando que pra mim é o melhor Fate de todos os tempos. Vai ter uma parte sem spoiler, que eu vou falar mais do anime no geral. E vou falar depois com spoilers das minhas partes favoritas. O que eu adoro tanto dessa bodega, que eu adoro que fala o melhor Fate de todos. Eu vou falar aqui. Só que essa introdução aqui serve basicamente pra falar sobre Fate no geral, porque eu sei que eu nunca fiz vídeo de Fate, sei que Fate não é tão popular aqui no Brasil, então meio que eu sei que vai ter muita gente que vai saber que bulhufas é Fate. Então eu vou dar uma explicadinha rápida no que é Fate. Fate é basicamente uma visual novel que lançou em 30 de janeiro de 2004. Meu amigo, enquanto eu tava aprendendo a engatinhar, Fate tava já lançando, com muita putaria. Criado por Kinoko Naso, bem, Fate é basicamente uma visual novel, sabe aqueles joguinhos de encontro, você tem que fazer coisas específicas para saber qual menina tu vai pegar no final, tipo um Doki Doki, só que sem te traumatizar pra cacete no processo. É bem isso, só que no caso de Fate, ele tinha um diferencial que fez ele se popularizar mais do que as outras visual novels na época. Simples, ele tinha uma história muito boa, por sinal, claro, pro padrão visual novel também, né, porque visual novels... tem uma muito boa, mas tem umas... Simulador de Faustão. Ih, Sérgio, sujou! Whatever. Bem, isso daqui fez um baita de um sucesso. Em Fate tinha 3 rotas e eram totalmente diferentes uma das outras. Umas legais, umas medianas, uma sensacional e bem outras variações dentro dessas rotas. Imagina tipo Undertale, a pacifista, neutra e genocida. A diferença é que a pacifista de Undertale é melhor. Aqui em Fate, a estilo genocida é a melhor, sem sombra de dúvidas. Doado, quem discordar vai dar um beijo no marrito, foda-se. É verdade. E por que é tão importante eu falar isso? Bem, eu vou fazer um vídeo separadamente de cada uma das rotas depois. Sim, vai rolar vídeo do Fate lá de 2006, do Zin. Ai meu Deus, se aquele vídeo não der view, eu vou bagaçar cada um que tá assistindo esse vídeo na porrada. Que eu vou assistir aquela desgraça do anime feito pelo Jin. Eu assisti os 3 primeiros episódios, tá tão mal adaptado, tão mal feito que eu tô me sentindo mal. Mas eu vou fazer isso, eu vou terminar aquela bodega. Pô, cara! Mas no caso, mais importante é que depois eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre as rotas. E o pessoal fica muito confuso. Mano, tem muita coisa de Fate, tem muito anime. E realmente tem. A cronologia é bagunçada pra caramba, mano. Mas não é tão complicado por onde você deve começar a assistir. É simples. Ou você assiste o Fate Zero, que é o que eu vou falar nesse vídeo, ou tu assiste o Unlimited Blade Works. Um desses dois, na hora que você quiser. Mas a questão aqui, você tem que assistir um desses dois, só isso. E aí depois de assistir esses dois, você pode ir pro Heaven's Feel, que são 3 filmes que adaptam a rota Heaven's Feel. E aí tem um Fate 2006. Se quiser não assiste, não vai mudar nada na tua vida, só para no Heaven's Feel. E pronto, o resto, gente, é spin-off que complementa a história ou que faz parte de uma linha do tempo paralela onde deu um monte de mudança e etc. Então aquilo ali é mais para você se divertir e entender mais histórias sobre certos servos, mas tipo, os principais são esses: Fate Zero, Fate Unlimited Blade Works e Fate Heaven's Feel, os 3 filminhos lá bonitinho. Pronto, depois você vê o resto dos spin-offs para complementar a história. É só ver se você quiser. Tem uns bem legais, tem uns bem bosta. Vai do seu gosto pessoal. E tem um monte deles na Netflix, se eu não me engano. Então, vai lá. Ok, já tendo explicado isso, você já deve estar se perguntando. Ok, tá, tem Unlimited Blade Works, tem a rota Fate, tem a rota Heaven's Feel. Aonde se encaixa o Zero nisso? Bem, Fate é basicamente uma rinha de magos. É basicamente... os magos desse mundo são um bando de burguês safado. Eu não tô nem zoando. Todo mundo aí de mago é rico. E quanto mais burguês é mais poderoso. Entenda nisso. Mas a questão é que as 3 famílias principais desse grupo, no caso a Tozaka, os Matou e os Icebergs, essas 3 famílias se uniram porque elas queriam chegar na verdade. Quer dizer, digo, a raiz. Não, né? Nem é um pouco parecido. Mas bem, a questão é que seria o início de tudo. Tudo, a existência
potência toda estaria na raiz. Seria o ponto ápice de todo mago até alquimista chegar até lá. Então o que eles queriam fazer? Chegar lá, obviamente. E como chegar lá? Ninguém sabe. Então eles fizeram um ritual do Santo Grau, que envolvia invocar servos, que seriam figuras históricas, heróis, todos vindos de um trono dos heróis criados pelo Cálice. Tradução: figuras históricas ou lendas famosas de algum jeito, sabe? Pessoas que marcaram a humanidade de algum jeito. Tanto lendas quanto pessoas de verdade. A questão é que quando eles foram fazer esse ritual, porque aí eles poderiam pedir um desejo pro Grau, e aí o desejo de um deles iria se realizar, que seria a raiz, não tinha gente suficiente. E essa foi a primeira guerra do Grau. E aí fomos pra segunda, que bem, eles chamaram mais uma galerinha, mais 4 pessoas pra invocar mais alguns servos e desceram um cacete um no outro. Mas deu tanta merda, mano, foi dedo no e gritaria basicamente. Então, a terceira guerra acabou adicionando um ADM da igreja. E sim, a igreja enfeite é importante. Eles não curtem os magos, mas como eles queriam também chegar na raiz, bem, vamos lá. Eu vou supervisionar tudo isso aqui e vocês vão lutando pra ver quem chega na raiz, tá? Tranquilo? Pronto, ganhou um ADM pra controlar tudo. Curiosidade, eles escolheram a cidade de Fuyuki lá no Japão pra ser o local dessa batalha sanguinolenta, que no início nem era uma batalha. Sabe por quê? Porque lá não tem igreja católica. Os caras são espertos, sem meme, mas agora já era o planinho. Só que aí na terceira guerra deu merda, que esses desgraçados aqui invocaram a porcaria de um servo todo corrompido, que era todo o mal da humanidade. E aí deu ruim. Eu não posso falar muito porque seria spoiler. E aí vamos pra quarta guerra, que seria do Fate Zero. E eu sei que você tá falando, ué, mas o outro lá é na quinta guerra, né? Óbvio, porque Fate Zero é uma prequel, se passando 10 anos antes dos eventos principais de Fate, basicamente 1994. Lá nós acompanhamos um grupo de personagens basicamente participando da Guerra do Santo Grau, que aqui, diferente dos outros Fates, que me desculpe, eu vou falar a verdade, não tem guerra, são adolescentes indo pro encontro. No Fate e no Unlimited Blade Works, é isso, é encontrozinho, vamos comer bolinho. Mano, vocês estão numa guerra, vocês estão na merda de uma guerra que, do Grau, caramba, e vocês querem ir pra escola e comer bolinho. Se bem que isso não acontece muito na Heaven's Feel, né? Mas aqui nesse Fate, a gente tem uma guerra de verdade, isso que é tão da hora. Tem um planejamento em torno de todas as lutas desse arco. Tanto que ele é um pouquinho mais parado que os outros Fates. Ele tem um pouquinho mais de luta. Não grande coisa, mas ele tem mais diálogo. Porque é uma guerra, tem que ter uma estratégia boa se você quer ganhar a porcaria do Grau. Faz total sentido. Cara, o roteiro desse Fate é sensacional. E não poderia ser menos, né? Sabe quem escreveu esse Fate? Porque caso você não saiba, isso aqui não veio de uma visual novel. Essa prequel veio basicamente de uma light novel, sabe? Livrinho. E essa light novel é escrita por nada mais, nada menos do que Gen Urobuchi. Bem, você pode não reconhecer ele pelo nome, mas ele é só o autor de Psycho Pass, que é um dos animes que eu mais curto, sinceramente. Esse é um ótimo seinen. E também Madoka Mágica. Miau! O criador da Regra dos 3 episódios, que também é outro anime com um roteiro sensacional. Então, ele tinha que ter uma coisa sensacional, né, no roteiro. E tem a construção da história e dos personagens. É ótima, imprevisível. E cara, é uma prequel. A gente já sabe que vai dar merda no final, porque vai lançar o Fate Stay Night e as suas 3 rotas. Então a gente sabe que vai dar ruim. Mas mesmo a gente sabendo que vai dar ruim, isso é sensacional. Que ele consegue desenvolver a história de um jeito que faz parecer tudo imprevisível. E isso é sensacional, de um jeito absurdo. Eu amo demais isso. E bem, quem serão os maguinhos que vão enfrentar basicamente nessa guerra, né? Quem vai descer o cacete um no outro pra ver quem vai ficar com o Grau, que, como vocês sabem, deu merda na última guerra, foi corrompido. Então já ficou isso em mente. Bem, antes disso eu vou falar rapidamente que Fate tem classes. E qual é o motivo disso? Tem 7 servos, cada um deles vai ser de uma classe, com habilidades diferentes, poderes diferentes, e principalmente tem que entrar mais ou menos na categoria de cada um dos heróis invocados. Então até aí você tem que entender, tem que ter lógica. Não podem pegar um herói nada a ver e colocar, sei lá, na classe do arqueiro, né? Obviamente não vão fazer isso. Mas bem, é basicamente isso. Tem classes para esconder a identidade deles ao mesmo tempo, porque, né? Imagina você descobrir que o seu oponente é o Dom Pedro. É só dar uma feijoada que o cara vai morrer cagando. Então é bem simples,
saber o ponto fraco de uma figura histórica, tem no Google. Então, para isso que temos esses nomes aí. Primeiramente, nós temos o nosso querido Kiritsugu, que é basicamente um assassino de magos contratado pelos Iceberg, que tá com a marca, que foi escolhido pelo Grau e que tem os seus objetivos bem estranhos. Ele parece que queria fazer o bem, mas ele é um assassino de aluguel do caramba, então pra que ele queria fazer o bem? E sem falar que ele faz umas coisas muito questionáveis pra história. E isso faz eu adorar demais esse anti-herói do caramba. Como eu amo esse cara. Cara, que esse é um dos meus protagonistas anti-heróis favoritos. Eu gosto de você. O desenvolvimento dele durante a história é muito interessante, principalmente quando desenvolve o passado dele. Porque você compreende tudo certinho e depois você fica... Caraca, esse cara tá psicológico levemente ferrado, né? Tá mesmo. E o servo que ele invocou é nada mais, nada menos que nosso querido rei... Que porra... Que merda é essa? Bem, ele invocou Artúria Pendragon, que seria, teoricamente, o rei Arthur, mas por que é uma mulher? Porque o waifu vende, gente, é basicamente isso. E não só, já se acostuma com isso em Fate. Vários personagens viraram waifu, loli, nada que mude muita coisa. Você tá acostumado com o Shumatsu pegando personagem gordinho e transformando uns caras bombados, você acostuma com Fate que transforma os homens em mulheres, então você se acostuma. Não tem muita coisa que altere na história. Porém, é bem engraçado a gente ver, né? O rei Arthur virou uma waifu, Leonardo da Vinci virou um waifu, Astolfo virou uma waifu. E bem, ele invocou Artúria Pendragon, sua Saber. Basicamente a classe focada em espadachins fodões é a classe mais forte. E bem, a Saber tem uma história bem interessante que é melhor abordar nesse Fate do que praticamente em 2 rotas inteiras, pra vocês terem uma ideia. Então, vale a pena acompanhar, porque nesse Fate, em vez de ela só ficar comendo bolinho, quietinha no canto, sem fazer merda nenhuma e só tacando Excalibur no final do anime, aqui ela tem envolvimento na história muito bom. E sem falar que, cara, a história dela é muito interessante. E aqui ela é badass pra caramba, que mulher fodona. Sério, se você não viu a cena do Excalibur dela, você nunca viu o anime. Você já viu em um GIF, em algum lugar, mas você já viu a cena do Excalibur do Fate Zero em algum lugar. Man, it's getting hot in here. Nós temos o Yomeroi, que é basicamente o mago da Torre do Relógio, que é um lugar onde basicamente tem os magos da burguesia. É praticamente um lugar onde tem uma escolinha de magia, etc. Sim, lembrou Harry Potter agora. Mas a questão é que ele é um professor lá e ele é um cara muito fluente. Inclusive ele tinha pegado um catalisador muito bom para invocação servo. Porque diferente de a gente que fica jogando o jogo gacha e fica tentando fazer macumbinha para conseguir sua personagem preferida e nunca dá certo, a questão é que aqui dá certo com o Fate, porque ou vai ser invocado o servo que tem mais afinidade com você de algum jeito, ou vai ser invocado aquele que você trouxe com o catalisador, algo que esteja relacionado àquele servo. E no caso ele tinha comprado, mas alguém roubou. Então ele basicamente teve que comprar outro negocinho desse pra invocar. E ele basicamente invocou Jiromundo, o comedor de casada, que é um personagem da classe Lancer, os personagens que gostam de se matar, quer dizer, gostam de usar a lança. E eu não tô nem zoando, gente, ele é realmente comedor de casada, e é isso, vida que segue. E cara, isso não é nem... Sério, essa dupla aqui é a dupla dos ferrados do anime, só digo isso. Eles também têm uma boa participação da trama. E mesmo que alguns personagens dessa duplinha aqui não sejam tão bem utilizados, eles marcam sim presença com uma das frases que eu acho que devem estar no pesadelo da Saber até hoje. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Caracas. Nós temos o Eiva, que é basicamente o cara que roubou o catalisador do Enumeroi, aquele outro cara lá. E bem, pra que ele fez isso? Que ele queria mostrar pra ele que eu sou fodão, eu consigo, eu posso vencer essa porcaria de guerra. E meu amigo, ele pegou o melhor servo. Esse é o meu servo favorito da franquia, tá? Já vou dizendo. Ele invocou aquele, o grandioso, o Zé da Panelinha, Alexandre o Grande. Que, cara, ele e o Eiva basicamente protagonizam um subplot no anime. Eles dividem um pouco o protagonismo com o Kiritsugu. E, cara, é um subplot muito bem feito, muito bem desenvolvido. Sério, você vai amar isso, você vai adorar. Se você terminar Fate Zero e não gostar dessa dupla, você tem um problema, porque eles são sensacionais. E é muito bem colocado na história. Porque quando você ouve a palavra subplot, você já fica... vai ser enrolação, vai desviar do principal. Não, tudo está relacionado com o principal e é bem feito a um ponto de você se apegar com os personagens. Na verdade, Fate Zero, diferente do Unlimited Blade Works e dos outros Fates, o Heaven's Field desenvolve mais um pouquinho os personagens a ponto de você se apegar mais com eles. Mas sem sombra de dúvidas, o Fate Zero é o Fate que você mais se importa com os personagens no geral, porque eles são muito carismáticos e bem desenvolvidos. Nós temos também Tokiyomi Tokizaka, que é daquela família, uma das 3 famílias fodonas, e ele invocou nada mais, nada menos que Gilgamesh, o rei da Babilônia.
conhecido também como um dos caras mais cheatados de Fate e também um dos caras mais bonitão, inegável. Que no Fate Zero, por sinal, eu acho que ele tem um design muito melhor do que ele tem nos outros Fates, vai, é só a minha opinião, eu acho ele muito da hora nesse design de cabelo arrepiado. Tokuyomi não é muito, é meio termo, é que ele é um personagem que parece ser do bem, ser gente boa, mas ele é meio, ele não é do vilão, mas ele é filho da Kenga do caramba, e um dos motivos é que ele vendeu praticamente a filha dele. Por um motivo bem merda que eu não vou falar, porque a questão é não ter spoiler, mas ele fez isso. E isso fez com que o nosso próximo participante dessa guerra tenha se rebelado. Eu gosto de chamar a próxima dupla de Os Comedores de Casada. E eu não tô nem zoando, os dois tentam, pelo menos tentam, né, serem comedores de casada. Não vou spoiler quem é um deles, porque seria spoiler do anime, né? Essa primeira parte não é pra ter spoilers pesados. Mas a questão é que um deles é Kariya Matou, o mestre dessa dupla. E o motivo é simples, ele curtia a mulher do Tokuyomi, só que ela nunca deu bola pra ele. Até aí ok, ele é vida que segue, mas ele ficou amigo dela e também das filhas dela. E até aí ok, só que quando ele notou que uma delas tinha sumido, ele descobriu que tinha vendido para a mansão Matou. Como o sobrenome dele já mostra, ele é uma das 3 grandes famílias. E por que ele vendeu pro velho maluco que é o pai dele? Simples, para usar ela nos sentidos mais nojentos possíveis, para deixar ela poderosa e ela ser uma boa herdeira para a família. E isso citar o fato que a família Matou tá cada vez pior. Os magos de cada geração é pior um do que o outro. Então, para dar uma renovada, eles adotaram a nossa queridíssima Sakura, que tá passando pelo inferno na Terra, que eu não vou falar aqui no vídeo, mas se tu assistiu, você sabe que é pesado. É bem pesado e é bem questionável de se mostrar isso no anime, pra ser sincero, que é uma cena bem pesada. Mas a questão é que pra ajudar ela, o cara decidiu entrar na guerra, mesmo que os Matous nem queriam, mas ok, se você quer, você vai entrar por nós. Só que ele foi torturado de todo que tipo de jeito, só pra se tornar mais forte, pra poder ser aceito pelo grau. Deu certo? O cabelinho branco, igual Kaneki, ficou cego, ficou meio fudido. E ainda por cima, invocou um dos servos mais difíceis de controlar, um servo da classe Berserker. Um Berserker poderia entrar em qualquer outra classe, tranquilamente. Sério, ele poderia até entrar na Archer, que é basicamente uma galerinha que devia usar arco, e não usa a porcaria do arco pra porcaria nenhuma. Mas a questão, ele sempre tem um passado muito deturbado, muito sofrimento e etc. O que faz com que o cara se pegue eles, troque toda a racionalidade por poder bruto e ódio e loucura e fala, toma, se vira, ele tá mais forte, mas tá louco, você que cuide. Tá no nome, Berserker. E o Berserker dele não foi revelado quem é, e eu não vou revelar aqui também. Nós temos também o Kirei, que é filho do padre. É meio errado, né? É meio errado. E ele ainda tinha uma esposa, também é padre. A questão aqui é que ele é uma pessoa que não tem nada pra oferecer no mundo. Ele não tem nenhum objetivo. Mas porém, esse cara é um dos caras mais fodas desse anime. Só digo isso. Você vai se surpreender com o Kirei. Ele invocou o servo mais fraco daqui. E não que a classe seja necessariamente fraca, mas esse servo é realmente mais fraco que eu já vi em Fate, talvez. Que é basicamente o assassino. Assassino, é o nome da classe. E é o assassino que eu não posso spoiler também. É melhor você assistir o anime e você descobrir quem é esse servo na vida real. Mas eu digo que ele é fraco pra caramba. Mas indo pra próxima classe, nós temos os casters, que é basicamente que engloba os escritores, poetas, feiticeiros, bruxos, bruxas, etc. E bem, nessa classe aqui, tivemos um psicopata aleatório que só foi chamado na cagada pelo grau, porque estava sobrando, e foi chamado o Barba Azul no lugar dele, que é basicamente da época da Joana Dark, só para deixar aqui um ganchinho. E ele é um zoiudo burro, é isso. Ele é carismático e ele é imponente. Você vai entender quando assistir, ele é bem sinistro em alguns momentos. Mas ele é burro, porque ele pensa que tudo que esse desgraçado merda psicopata fala é algo genial. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, caster. E bem, agora que eu já falei de todos os servos dessa guerra, eu só tenho que falar sobre a história. A história em si é boa. Sim, muito boa, pra ser sincero. Bem, Fate, na minha opinião, tem uma lore absurda, mas o desenvolvimento da história é ok. Não é ruim, sério, eu não sei que o pessoal fala que é ruim a história de Fate, porque ruim não é. Tem história muito ruim, eu conheço história ruim. Ruim não é, caramba, não vem com essa que não tem. Mas ela é bem fraca em alguns pontos. No Fate Zero, não tem isso. Não tem isso. Aqui é praticamente cada um por si e debatendo diversos temas interessantes. Sério. E não tô falando de temas filosóficos. Tem um pouquinho de filosofia no meio, mas não é o foco. Mas sim os temas abordando cada um dos personagens com seus passados. Tanto os mestres, quanto também os servos. E ainda mais porque os servos são inspirados em seres reais, com passados ferrados de verdade.
é do Gilgamesh, porque o Gilgamesh é o Gilgamesh. E todos eles ganham um destaque legal de tela e também muitas lutas tops. Realmente, essa questão do Fate Zero é sensacional. É um Fate que é um Fate de guerra, diferente dos outros que eu falei. Tem bolinho, tem encontro, date simulator. Não ocupa tanto espaço a ponto de irritar, pelo menos na minha opinião. Mas é meio chatinho, vamos ser sinceros. É uma guerra. Os caras estão indo pra escola. Aqui não tem isso. Aqui é guerra pura, inteligência, estratégia de guerra. Isso é muito melhor. Sem falar que a construção do arco, como eu falei, é bem imprevisível. Você não sabe onde vai chegar. Você pode até saber quem tá vivo ou morto por ter assistido o Unlimited Blade Works antes. Mas você mesmo assim, você fica... o que fulano de tal, que eu sei que tá vivo, vai fazer? Nossa, por essa eu não esperava. Tendo assim uma construção muito boa e muito interessante. O Gabriel da edição veio aqui também intervir aqui no meio do vídeo para falar que tem um fator que também torna esse um dos melhores Fates. Porque tem uma das melhores openings. Bem, a primeira, obviamente. A segunda é bem fraquinha. A primeira opening é da Lisa. E eu, como um grande gado, não tem como não viciar com essa música. Olha que sensacional. Que coisa mais linda! E cara, tudo aqui é bem construído, porque tudo isso se liga lá na frente com o Fate. E por isso que, na minha opinião, você deveria assistir esse Fate antes do Unlimited Blade Works, porque é capaz de você se importar com certos personagens mais no Unlimited Blade Works por causa do Zero, do que só assistindo o Unlimited Blade Works. Nossa, mano, tá dando nó na língua falar o nome dessa porcaria de rota. É capaz de você se importar mais com eles por causa desse Fate, porque ele desenvolve todo mundo. Como eu falei, tem subplots bons, tem alguns personagens que são desnecessários propositalmente, tipo, estão lá só pra encher linguiça e ser morto rapidinho. E nós também temos uma construção boa de personagens, e mesmo no final você sabendo que vai dar merda, porque ainda vai ter uma quinta guerra do Santo Grau, você fica impressionado com o que acontece. Temos algumas personagens muito interessantes, tipo a Airi, que é uma personagem que eu pensei, essa daqui vai ser aquele sinônimo de menina bonitinha, que se fica atrás do cara e etc, não faz merda nenhuma. Cara, ela tem uma importância na trama que eu não esperava que ela ia ter tanta. E olha que a gente já começa o anime sabendo que ela é, e mesmo assim você não pensa que ela vai ter tanta importância na trama. E no final das contas, ela tem um final que é bem interessante, não vou negar, eu fiquei arrepiado. Bem, basicamente, assista Fate Zero. Tem lá na Netflix, se eu não me engano tem na Crunchyroll, na Funimation também. Eu só lembro da Netflix porque eu lembro que eu assisti na época na Netflix, mas qualquer coisa, procura aí o que tu acha. Assista Fate Zero. Eu acho que se você nunca assistiu Fate, vale a pena. Esse pra mim é o melhor, porque ele é simplesmente mais maduro, sem ser apelativo em qualquer outro quesito, tipo, ai, vou mostrar gore gratuito porque é adulto, ai, vou mostrar sexo gratuito porque é adulto. Não, não tem isso Fate Zero, e isso é sensacional. Tudo é bem dosado, tudo é bem feito, e cara, é ufótomo. E mesmo em 2011 a animação é linda pra caramba. E assim como eu falei, você com certeza viu o Excalibur da Saber em algum lugar, porque é tão bem animado que marcou todo mundo. É muito bom. E bem, a partir de agora eu vou dar uns spoilers do que mais eu acho muito foda. Mas, como eu já falei, se você não assistiu Fate Zero, sai do vídeo agora, vai lá assistir, assiste todos os episódios. É uma temporada de 20 e poucos episódios, acabou. Vai lá, maratona, é muito bom, vale a pena. E depois você volta aqui pra ver os spoilers. Bem, por que mais eu gosto de Fate Zero? Cara, o passado do Kiritsugu, como eu falei, eu acho muito interessante. Eu gosto do fato dele ser um assassino. Eu gosto do fato dele estar querendo a paz mundial. E aí ele faz todas as coisas erradas possíveis, coisas que você não veria no herói. E isso é legal pra caramba. Só que os fins justificam os meios. Muita gente vai discordar, muita gente vai concordar, vai dividir muitas opiniões. Mas a questão é que ele acredita nisso. E quando chega na hora do desejo dele, bem, o Grau não realiza desejo e te dá os instrumentos para você chegar no seu desejo. O que tem aí não seria um problema, contanto que você saiba chegar. Então, como é que se chega na paz mundial? Não vai dar! Eu sei que você deve estar pensando, eita pô, agora ferrou. Então, não tem como você saber exatamente isso. Então fica difícil pro Cálice fazer alguma coisa. E esse plot é sensacional. Se você assiste Fate Zero Crew, você só fica, caraca, esse plot é bom, esse plot é legal. Sem falar que ainda tem as outras questões do cara estar corrompido. Então toda hora ele vai falar, olha, dá pra fazer isso pra salvar o mundo, mas vai ser da maneira mais destrutiva e dolorosa possível. O que, pra ser sincero, já te deixa com uma pulga atrás da orelha. Como eu falei, eu gosto do plot do Alexandre junto com o Eva. Cara, no final das contas, ele meio que deixa de ser servo dele, e mesmo assim eles continuam sendo best of friends. Eu acho muito legal. Fico triste pela morte do meu querido Alexandre o Grande. Fico, mas até a morte dele é foda, mano, não posso negar. Só acho meio tosco o Gilgamesh meio gado, né? Tipo,
Sei lá, ele podia estar ganhando a guerra, mas ele quis conquistar a Saber. Mas a construção dos personagens é legal. Esse anime tem um gore que é bem pesado. A parte das crianças é bem pesada. Mas como eu falei, é condizente com o personagem, é condizente com a história dele e é condizente com o personagem que tá aliado a ele. Então, não acho que é um gore gratuito. Aquilo ali só te deixa mais aflito do que nunca. Só isso. Só isso, entre aspas. Porque a aflição é grande. Sem falar que esse Fate tem muitas outras coisas legais. Como eu falei, a animação, a direção é ótima. Cara, a trilha sonora é sensacional. Se eu não me engano, a trilha sonora é feita pela mesma mulher que faz as trilhas sonoras do Fate Heaven's Feel. Então, já dá pra saber por que é tão boa. E é uma pena que ela não volta no anime de Blade Works. Porque, pô, as trilhas sonoras dela são muito boas. Esse Fate Zero tem muita trilha sonora boa. Já vai por mim. É sensacional. E para finalizar, eu queria falar um pouco sobre aquele final e sobre o plot da Saber. Porque o plot da Saber é basicamente sobre o que é ser um bom líder. E, cara, a questão que o Alexandre o Grande coloca é a mais real possível e a mais interessante. Porque um bom líder não é aquele que é bom para todos. Um bom líder é aquele que é bom para o seu povo, mesmo que ele tenha que ser um tirano no processo. Sim, é meio triste falar, mas é a realidade. Você não pode ser bom pra todo mundo e às vezes nem pode ser bom com o seu povo. Porque você sabe que se fizer tudo certinho, as pessoas vão pisar em cima de você. As pessoas vão fazer mal pra você. E você, mesmo querendo o bem delas, elas passam por cima, sem dó ou piedade. E isso é muito interessante e a Saber tem que entender isso. E ao mesmo tempo ela acaba não entendendo e no final ela só fica se perguntando o que ela fez de errado o tempo todo, depois do fim da guerra. Que é muito da hora, sofrido, e ela só vai ter a redenção dela de uma maneira legal só na Rota Fate. Porque na Rota Limited Blade Works só fala: ah, eu aprendi a lição, meus defeitos, blá 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 blá. É bem rushado. E no Heaven's Feel, pobrezinha, nem rola. E o final, a gente já sabia que ia ter um incêndio, já sabia que ia ter destruição, mas é impactante de um jeito, porque você vê o Kiritsugu já tá com o psicológico errado do que ele passou dentro do cálice. Mas aqui piora mais um pouco, porque coloca uma cacetada de morte nas costas dele. E no final das contas, o que acaba salvando ele de toda essa dor, de toda essa tristeza, de arrependimento, já perdeu a esposa, já perdeu a melhor amiga, pessoa amante, não sei dizer certo, já perdeu um monte de gente nessa guerra, mas pelo menos ele conseguiu salvar uma pessoa, que é o merda do protagonista do próximo Fate. É, mas pelo menos ele se sentiu bem, então eu fico feliz por ele. Depois ele vai se ferrar mais um pouquinho, mas deixa ele feliz nesse momento, pelo menos isso. E também não posso esquecer do Kirei, que é um personagem que é totalmente sem graça no início e depois, que cara badass, que cara sinistro. Esse é um antagonista fodão que a gente gosta, sinceramente. Não tem como não gostar do Kirei mesmo ele sendo filho da mãe. E o final dele é interessante, eu não vou negar, porque dá uma boa continuidade pro Heaven's Feel e pro Fate. Porque no caso no Unlimited Blade Works, o monte dele é broxante, né? Vamos ser sinceros. Que merda, hein? Mas bem, de spoiler é isso que eu queria falar. Já falei de tudo que eu queria. Eu acho as estratégias legais, eu gosto da construção, eu gosto do carisma dos personagens, eu gosto das lutas. Esse Fate é pra mim o melhor. E o único que chega perto dele é o Heaven's Feel, que inclusive vai ser o próximo vídeo de Fate. Eu tô doido pra falar da minha Sakurazinha, tadinha dela também. Mas bem, comenta embaixo, você já assistiu Fate? No caso, se você tá nessa parte sem spoilers, você já deve ter assistido. Se você tiver aqui e não tiver assistido Fate, para de ver spoiler e vai assistir o anime, desgraçado. Mas bem, muito obrigado, comenta embaixo a sua opinião sobre Fate Zero, sobre Fate, o que você quer ver no Heaven's Feel, né, no caso do próximo vídeo. E muito obrigado a todos os membros que estão ajudando demais esse canal. E esse vídeo ficou longo, vai demorar pra editar pra caramba. Mas bem, eu me despeço de vocês, falou e fui!